Olá, para quem não me conhece, eu sou a Alexandra, sou engenheira ambiental, especialista na redução de lixo e desperdício. Sou empresária e uma das proprietárias da Casa Origem, junto com a Joana e com o Arthur. Há alguns meses eu recebi um convite muito especial de fazer parte do time de especialistas em economia circular, representado aqui pelo Brasileirinho, essa criança crítica que busca sensibilizar através da educação. Como vocês estão vendo, economia circular é uma nova forma de fazer negócios e não temos como falar de economia sem falar de lixo zero. A economia circular, ela propõe que um produto seja pensado do começo ao fim, de forma que nada vire lixo. Ou seja, lixo é um erro de design. Se a gente pensar bem, no final a gente consegue montar um produto que, se descartado, ele vai virar recurso ou para a mesma empresa ou para uma nova empresa parceira. Então, para isso, eu vou trazer uns dados para vocês do panorama publicado pela Abrelp em 2018, que é a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. De acordo com esse panorama, em 2018 nós geramos 79 milhões de toneladas de lixo, ou seja, 380 quilos de lixo por pessoa em um ano. É provável que você sozinho tenha gerado mais de 1 quilo de lixo por dia somente em 2018. O grande problema disso é que 60% dos municípios brasileiros não têm destinação nem sistema de coleta desses resíduos. Então, mais de 70 milhões de brasileiros sofrem os impactos negativos dessa má destinação. Além dos problemas sociais e ambientais causados pela má distribuição desses resíduos, tem um problema econômico. Somente em 2018, também segundo a Abrelp, o Estado aplicou cerca de R$10 por pessoa por mês para tratar esses resíduos. A gente está falando de 204 milhões e 500 mil habitantes, ou seja, 2 bilhões de reais por mês para tratar os resíduos. Dinheiro esse que poderia estar sendo investido na educação, na saúde, na segurança, mas a gente está literalmente jogando dinheiro no lixo. E o problema do lixo não é só do Brasil, todo mundo sofre com isso e segundo a ONU a gente já vê que em 2050 teremos mais plástico do que peixes nos oceanos. Foi dentro desse cenário que a Origem nasceu e vem buscando uma nova forma de fazer negócio. Em 2015 nós começamos com as saladas no pote, onde nós fazíamos a entrega dessa comida, comida saudável de verdade, gostosa, e que no final o pote de vidro ele poderia ser retornado para a nossa casa, ou seja, como a economia circular propõe, de forma que o resíduo final volte como um recurso para a própria empresa. Além disso, a gente trabalhava com o Frigobar da Confiança como uma forma de conseguir mais recursos financeiros para abrir nossa primeira casa, Então, a gente instalou um frigobar numa empresa de tecnologia aqui de Florianópolis. A gente incentivava as pessoas para que elas consumissem e elas mesmas pagassem sem que ninguém as cobrassem. Então, a gente trabalhava conscientização e responsabilidade, que faz muito parte do nosso negócio até hoje. Em 2017, por volta de agosto, a gente conseguiu abrir a Casa Origem finalmente. E a gente não esperou que ela estivesse perfeita para isso acontecer, então nós abrimos no lugar de cadeiras, a gente tinha caixotes de feira, pallets, as mesas eram emprestadas, as plantas foram todas dadas pra gente, então não precisa esperar o seu negócio ficar perfeito para ele abrir, afinal a gente tinha um propósito muito mais importante, que era transformar através da alimentação, causando muito menos impacto ambiental e muito mais impacto social. E em 2017, logo no finalzinho, fomos convidados a participar de um evento, natural próximo à praia, E aí foi quando a gente começou a discutir as questões de lixo, Não era possível fazer um evento na praia com comida saudável e ao mesmo tempo entregar isso em plásticos ou de uma maneira que agredisse o meio ambiente. Isso estaria totalmente fora da nossa proposta. Então a gente pesquisou e viu formas de fazer isso de maneira ambientalmente correta, utilizando talheres e bowls feitos a partir de bagaço de cana-de-açúcar, que na época era a melhor opção. Em maio de 2018 nós fomos convidados para um outro evento de um grande shopping aqui de Florianópolis para participar de um festival gastronômico. E assim como a gente havia pensado para aquele pequeno evento na praia, a gente também levou esse conceito
para o shopping. Nesse caso, o desafio era muito maior, porque a gente precisava estourar a bolha, trabalhar com um público que a gente não estava habituado e confrontando diretamente o mercado tradicional. Então, a gente fez uma grande sensibilização com relação às questões ambientais. Trabalhamos a questão do lixo, que os resíduos que a gente gerasse fossem tratados por nós mesmos, então conscientizando para que todos que consumissem da nossa barraquinha despejassem os seus resíduos nas nossas próprias bombonas e que a gente depois fosse levá-las embora para fazer a compostagem adequada, mesmo porque esses resíduos de bagaço de cana não é só colocar na terra que ele vai desaparecer, ele precisa de condições ideais de compostagem. Esse evento para a gente foi muito importante, pois foi quando a gente viu o nosso grande potencial, né? O quanto a gente tinha para falar para o mundo e o quanto era importante disseminar todo o nosso trabalho, né? Então, ali renasceu o nosso propósito, que é hoje de ser um exemplo brasileiro de que a comida pode sim transformar a sociedade. Foi lá também nesse evento que a gente assumiu como o primeiro restaurante lixo zero do Brasil. Não havia essa certificação ainda para nenhum outro restaurante e a gente identificava que todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço precisava ser reconhecido e ter o crédito por todo esse trabalho, né? Então, foi a partir daí que a gente começou a luta, né, para conquistar essa certificação. Nesse meio tempo, a gente trabalhando bastante, esse festival trouxe muita credibilidade para a gente, trouxe cliente, visibilidade, então o restaurante estava crescendo muito e a gente continuava com muitos sonhos e aí nasceu o Projeto Semente. O Projeto Semente é, na verdade, de compostagem dos resíduos orgânicos dos vizinhos ao restaurante. Então, qual que era a nossa proposta? Nossos orgânicos, eles já eram compostados, 100% compostados. E daqueles dados todos que a gente comentou ali antes do lixo, 50% dos resíduos que uma pessoa gera, em geral, são orgânicos. Ou seja, metade dos problemas estariam resolvidos se a gente cuidasse apenas dos nossos resíduos orgânicos. O que a gente fez? Conversou com os nossos vizinhos, convidamos eles para um workshop aqui, chamamos a Agroecológica, que é a nossa parceira nesse projeto, para poder fazer uma conscientização, né? Não adianta a gente querer introduzir algo tão importante e significativo na sociedade se a gente não trabalhar junto com a educação, né? Então a gente educou os nossos vizinhos, ensinou para eles o que era compostagem, a importância da compostagem, como que ela era feita. E a partir de então a gente deu uma outra solução para eles colocarem os resíduos orgânicos deles nas bombonas que nós iríamos disponibilizar na rua para que eles pudessem ter os seus orgânicos compostados. Com isso a gente conseguiu juntar muitos dados para mostrar para a prefeitura, né, a importância de se fazer a coleta dos orgânicos. Hoje, em 2019, um pouco mais de um ano depois do projeto, nós já temos mais de 4 toneladas de resíduos orgânicos desviados do aterro sanitário que foram compostados pela Agroecológica. Então é um dado muito significativo. A gente ganhou um diploma de reconhecimento da Câmara de Vereadores de Florianópolis pelo serviço prestado em prol da disseminação do conceito lixo zero na cidade. Continuamos muito trabalho. Em novembro de 2018, finalmente conseguimos a certificação lixo zero. A certificação lixo zero quer dizer o quê? Que pelo menos 90% dos resíduos gerados no estabelecimento sejam desviados de aterro sanitário, ou seja, somente 10 podem ir parar no aterro. Para você fazer isso, você precisa entender o seu processo, reconhecer o que de fato é lixo ou não e o que você pode mudar e como fazer com que isso diminua, né? Como estudiosos, a gente já sabia fazer isso, não existia nenhum relatório anterior, né? Fomos os primeiros, então foi mais uma vez a gente desbravando essa trilha e escrevemos todo o relatório, fomos auditados e recebemos uma certificação de que a gente conseguia desviar 91% dos nossos resíduos. E como que a gente faz isso? Primeiro, nossos orgânicos são 100% compostados. Para a gente é muito importante usar os alimentos do talo à flor, ou seja, usar integralmente todos os nossos, todo o produto, né? Então a banana, por exemplo, a gente usa também a casca da banana dentro das nossas receitas, casca de melancia, as cascas em geral a gente utiliza, nada pra gente pode ser desperdiçado, tanto que
O restaurante cresceu bastante nos últimos meses. Por outro lado, os resíduos orgânicos acabaram não crescendo na mesma proporção e, se a gente parar para pensar, eles chegaram a diminuir em termos de quantos clientes passam hoje por aqui e quantos passavam antes. Então isso é muito, muito legal, porque é importante a gente trabalhar com o desperdício zero. Outro tipo de resíduo gerado são os resíduos secos. O que são os resíduos secos? Tudo aquilo que não está melecado e que pode ser reciclável. Importante destacar que reciclável e reciclado são coisas diferentes. Não quer dizer que um produto que seja reciclável vai ser de fato reciclado. Para isso a gente precisa entender se ele tem um valor de mercado. E como que a gente sabe disso? Sabendo se para o catador aquele produto é interessante. Não necessariamente a gente tem tecnologia e nem valor de mercado suficiente para trabalhar com esses produtos. Qual a solução que a gente encontrou nesse caso? Diminuir a quantidade de produtos reciclados que entram na nossa casa. A gente não teria como fazer isso sozinho sem que os nossos fornecedores estivessem envolvidos também com a causa. Então, além de conscientizar a população, a iniciativa pública, precisamos também conscientizar os nossos fornecedores. Como que a gente fez isso? Conversando. Os nossos fornecedores, em geral, eles são pequenos, são locais. Então, existe uma parceria realmente significativa e um grande espaço para conversa. O primeiro fornecedor com quem a gente conversou foi o nosso fornecedor de tofu, onde ele entregava as peças embaladas individualmente em plásticos de uso único e a gente conseguiu eliminá-las apenas falando para ele: você coloca o nosso tofu nessa vasilha? E aí a gente retorna, compra quantas vasilhas forem necessárias para a gente fazer essa política de troca. E ele topou, abraçou a causa junto com a gente. Ele até fez algumas modificações no estabelecimento dele para vender menos produtos plásticos. Então é super importante a gente conversar para que mais pessoas sejam conscientes. Além deles, outros fornecedores acabaram fazendo uso da mesma política, né? E os outros fornecedores que, apesar da boa vontade de querer fazer essa mudança, causar menos impactos, ainda não tinham como fazer, aplicar essa mesma metodologia, eles aceitaram receber de volta os resíduos que a gente encontrava dos seus produtos aqui, para que eles repensassem ou dessem a destinação adequada para esses produtos ou mesmo reutilizassem. O outro grande problema é que os fornecedores grandes, esses não necessariamente têm interesse em mudar a sua metodologia. Às vezes para eles é menos fácil do que para pequenos produtores, fornecedores. Então a gente não tinha um grande acesso para poder fazer mudanças nesses fornecedores. Considerando que a gente era apenas um restaurante fazendo esse pedido, a gente entendeu a necessidade de que mais restaurantes também fizessem tivessem o mesmo desejo, que mais estabelecimentos também tivessem a consciência que o nosso tem, para poder exigir que esses fornecedores passassem a fazer entregas e escolhessem produtos diferentes para o mercado. E foi assim que nasceu tanto o curso quanto a consultoria, para que a gente pudesse disseminar de vez esse conceito, e aí sim a gente teria iniciativa pública, privada e população consciente para que sim Floripa venha a ser uma capital lixo zero em 2030, como é o desejo. Então esses são os principais pontos que a gente vai abordar aqui. Quem quiser saber mais, nosso Instagram é Casa Origem, e quem tiver dúvidas pode perguntar no contato@origem.eco.br. Se você quiser saber da nossa consultoria ou cursos, daí manda um e-mail para novomundo@origem.eco.br. Eu gostaria de agradecer a Inês, ao Brasileirinho, pela oportunidade de falar para vocês e deixar uma mensagem final de que, se você tem um sonho, encontre pessoas que sonharão esse sonho com você e o tirarão do papel. Isso muda vidas. Seja a origem de um novo mundo, faça você a mudança que você quer ver no mundo. Para mostrar para vocês um pouco como funciona a Casa Origem e os produtos que a gente usa, por exemplo, nas nossas cozinhas a gente substituiu as buchas tradicionais por redes de pesca, que vem dos projetos Mares Limpos, que na verdade são redes recolhidas dos oceanos e que agora a gente pode usar tanto para lavar louça como para esfregar o chão. Enfim, esse foi um produto que a gente usou.
Antes a gente usava os potes de vidro, como eu comentei, para fazer a entrega das refeições no pote. Hoje eles são porta-talheres, copos, enfim, tem outras utilidades pra gente, já que as saladas agora são entregues numa caixinha de papel. Afinal, a demanda cresceu bastante e colocar o vidro todo no estoque ficava inviável. E essas caixinhas de papel podem ser compostadas. Durante muito tempo na casa a gente não usou nenhum tipo de canudo, mas depois veio aquela lei dos canudos, muita gente queria e pediu pra gente, então a gente colocou os canudos de metal. Nas entregas das bebidas a gente coloca, elas são todas em garrafas, né, ou em potes de vidro quando elas saem da nossa cozinha, e elas são retornadas para os nossos fornecedores. Além disso, a gente usa no banheiro aqui da casa o pipi, que é esse produto onde você apenas espirra o produto no vaso, ao invés da descarga você descarga o pipi. E aí ele mesmo faz a degradação da urina sem que haja consumo de água. Além disso, vários detalhes na loja são produtos que a gente repensou como utilizá-los de forma que eles não fossem descartados. Então, a pimenta, quando acaba, ela vira um porta-azeite. Esse porta-treco é feito com rejeitos da indústria têxtil e muitos outros. Os nossos móveis, eles são todos feitos com madeira de demolição e materiais de ferro velho, feito por um produtor aqui de Florianópolis mesmo, que faz com carinho todos os nossos móveis que contam de alguma forma toda uma história.